Olá, hoje é quinta-feira, 14 de outubro, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que permite ao juiz a adoção de medida cautelar, mesmo sem audiência entre as partes ou manifestação do Ministério Público em casos de violência doméstica. Os senadores aprovaram 3 alterações no Código Penal e no Código de Processo Penal para tornar a aplicação da Lei Maria da Penha mais eficiente. Expõe as preocupações que são preocupações próprias em relação a tudo que nos atordoa e nos atormenta em termos de violências que são perpetradas dia a dia, reiteradamente, contra as mulheres, notadamente, mas no projeto do senador Cajuru, ele assim amplia, ou seja, ele estende a outros e outras cidadãs e cidadãos que possam ser vítimas de violência no contexto e no ambiente doméstico familiar. O projeto torna a caracterização de lesão corporal na violência doméstica mais abrangente. O texto também permite que o juiz adote uma medida cautelar imediatamente, sem audiência entre as partes ou manifestação do Ministério Público. A proposta também permite a prisão preventiva para cumprimento das medidas cautelares de proteção da vítima. O Código de Processo Penal, no seu parágrafo 3º, artigo 282, já faculta ao julgador a adoção de medidas cautelares sem audiência das partes ou manifestação do Ministério Público, em casos de urgência ou perigo de ineficácia da medida. O projeto deixa expressa a possibilidade de uso desse instrumento. Com o intuito de proteger não só as nossas mulheres, mas também os grupos vulneráveis, como as crianças, os deficientes, os idosos. Então, é uma pauta que é prioritária, a gente tem visto para o Senado Federal, em especial para a bancada feminina. Muitas mulheres deixavam de denunciar, porque quando voltasse para casa, provavelmente seria uma vítima fatal. Então, isso aqui, o que quer dizer é que em muitas cidades do interior e na própria capital em final de semana, elas são agredidas e não tem como comunicar de imediato ao Ministério Público. Isso eu queria deixar claro aqui, que toma essa medida cautelar, que é um avanço para preservar a vida. Que sem alterar a Lei Maria da Penha, esse nosso projeto promove 3 alterações na legislação comum, mais especificamente o Código Penal. Os senadores também votaram novas regras para o reconhecimento de suspeitos num processo penal. O novo procedimento deve evitar que uma pessoa seja identificada injustamente ou que uma vítima seja induzida ao erro. Entre as medidas está a gravação do processo e a autodeclaração de raça, tanto para o suspeito quanto para a vítima. Cerca de 83% dos presos injustamente em razão de reconhecimento falho são negros. É um problema já consolidado do sistema prisional. Então, a autodeclaração de raça de reconhecedor e reconhecido tende a reduzir essa incidência. O senador Paulo Paim enumerou emendas que apresentou ao projeto e que foram acatadas para tornar o reconhecimento de suspeitos mais eficiente e imparcial. A impossibilidade de a sentença condenatória ser fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico. 2. Necessidade de o suspeito estar acompanhado de defensor constituído ou nomeado por ato durante o processo do reconhecimento fotográfico. 3. Vedar o uso de perguntas que possam induzir ou sugerir respostas à pessoa que fará o reconhecimento. 4. Assegurar a continuidade das investigações independente de uma pessoa ser reconhecida. E 5. Necessidade do reconhecimento fotográfico, seguir regras mais rígidas para evitar uma condenação precoce. Senadores cobram que seja pautada a indicação de André Mendonça e sua sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Ele é indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E um requerimento nesse sentido foi apresentado pelo senador Esperidião Amin. A indicação de Mendonça foi oficializada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 13 de julho.
O requerimento apresentado pede urgência para que seja marcada na Comissão de Constituição e Justiça a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro do STF. No entanto, o documento ainda não foi aceito pela mesa do Senado. Este requerimento é apenas o início de um movimento que já chegou ao sobrestamento do requerimento, ou seja, o requerimento não foi aceito, as razões foram expostas. Nós já apresentamos a questão de ordem, que rebate todas as razões expostas pela presidência da mesa para sobrestar o requerimento. O requerimento pede urgência. E agora, com as nossas razões, certamente a mesa se verá na obrigação de responder à nossa questão de ordem. E se for desfavorável ao nosso intento, nós vamos recorrer ao plenário. Em plenário, o presidente do Senado disse que a questão de ordem será tratada com toda a atenção da presidência e respondida oportunamente. Terei toda a atenção e toda a dedicação à questão de ordem de Vossa Excelência e tenho absoluta convicção que esta presidência está buscando, da melhor e mais rápida forma possível, a solução desse impasse, a solução desta pendência à vida em relação a esta indicação, a outras indicações também que haverão de ser oportunizadas às comissões e ao plenário do Senado Federal o mais brevemente possível. Em nota divulgada nesta quarta-feira, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, disse que não aceitará ser ameaçado, intimidado, perseguido ou chantageado. Alcolumbre ressaltou que tem sofrido agressões de toda a ordem e que atualmente tramitam cerca de 1.748 matérias na CCJ, todas de enorme relevância para a sociedade brasileira. Após sabatina na CCJ, a indicação do nome de André Mendonça ainda tem que passar por votação no plenário do Senado, com no mínimo 41 votos favoráveis. As regras atuais não estipulam prazos específicos para a realização de cada uma dessas fases, e isso pode gerar enormes problemas, especialmente na tramitação, na morosidade dos processos no STF. O STF está trabalhando com um ministro a menos e todos os processos que seriam de relatoria desse novo ministro estão parados. E a probabilidade de empate em outras votações também fica muito maior. Problemas como esse podem e devem ser evitados. Não é a primeira vez que isso acontece. Quando o então ministro Joaquim Barbosa se aposentou, a então presidente Dilma Rousseff demorou 8 meses para fazer a indicação de um novo nome. Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru chegaram a apresentar uma ação no STF para obrigar a marcação da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, por meio da advocacia do Senado, disse que o interesse dos senadores no tema é exclusivamente político e não jurídico. Dessa forma, a questão deveria ser resolvida no foro adequado, que seria o Poder Legislativo, e não no âmbito do STF. No texto, Alcolumbre também lembrou que não existe um prazo estipulado pela Constituição e nem no regimento interno do Senado para que a sabatina aconteça. A nossa corte, tradicionalmente, tende a esperar que esse novo ministro seja empossado para tomar decisões sobre questões de maior relevância ou de maior repercussão. Então, é mais ou menos o que tem acontecido recentemente. O processo de nomeação ele é tanto político quanto jurídico. Então, se cabe ao presidente da República fazer política, de certa forma, escolhendo alguém que seja alinhado a ele ideologicamente, o Senado também acaba fazendo política nesse sentido, quando joga um pouco com o fato de não haver um prazo para apreciação desse nome que é indicado pelo presidente da República. Isso também acontece em outros países, só para trazer um exemplo aqui rápido, o Senado Federal, o Senado não, melhor dizendo, o Congresso dos Estados Unidos acabou não apreciando o nome que havia sido indicado pelo presidente Obama, porque naquele momento já havia uma maioria republicana dentro do Congresso e já havia uma previsão, de certa forma, de que o presidente Trump seria eleito em 2016. Então, eles postergaram a decisão para que coubesse ao próximo presidente da República, que no caso acabou sendo Donald Trump, para que ele elegesse, para que ele nomeasse quem fosse esse novo integrante da Suprema Corte.
O plenário do Senado deve analisar hoje, em reunião marcada para as 4 da tarde, um projeto que modifica o Código Florestal para permitir que estados, municípios e o Distrito Federal definam a ocupação de faixas marginais de cursos hídricos. Vocês acham razoável ter 500 metros, meio quilômetro de área não edificável ao longo dos recursos hídricos nas áreas urbanas? Isso é justo? Isso é correto? É claro que não. O Congresso Nacional não deliberou. A vontade do legislador, quando fez o novo Código Florestal, e alguns colegas estavam aí, eu fui um dos relatores do Código Florestal, se alguém desconhece isso, tá certo? Nós reconhecemos a diferença entre as áreas urbanas e as áreas rurais. Portanto, faço um apelo aos colegas senadores para que nós possamos votar, sim, algo que eu reputo importante e que eu reputo necessário para que nós possamos fazer a justiça a milhares de brasileiros que dependem desta legislação que já foi votada, repito, já foi votada no sistema bicameral e foi para a sanção presidencial. E a presidente da República, à época, resolveu fazer um veto e por equívoco, porque foi uma votação muito atabalhoada, a votação desse veto. A gente precisa saber o que é terreno de área urbana e terreno da área rural. A gente precisa entender o que é área ciliar e área de erosão. Ora, se aqui no Senado Federal a gente não está conseguindo ter com clareza, num debate aprofundado, às vezes, as definições, imagine nos parlamentos municipais de todo o Brasil, pela falta de estruturação, muito embora haja uma excelente boa vontade dos nossos parlamentos municipais, dos nossos vereadores, que são verdadeiros gigantes no trabalho que faz lá na base. Então, a necessidade de uma legislação uniformizada é fundamental para o equilíbrio do meio ambiente brasileiro. O parecer de Vossa Excelência já avançou muito para um consenso no plenário do Senado Federal, salvo um ponto ou outro que pode ser dirimido até amanhã, de modo que esse projeto será apreciado como primeiro item da pauta de amanhã. E há também na pauta da reunião de hoje do Senado, sessão plenária, um projeto para tentar coibir a violência contra a mulher. É uma iniciativa que determina que as medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei Maria da Penha constem de imediato nos sistemas de registro de informações das polícias civil e militar. A relatora do projeto, senadora Daniela Ribeiro, conversou conosco sobre esse tema. O projeto original, muito importante no combate à violência contra a mulher, estabelece a obrigatoriedade de constar nos sistemas de registro de informações das polícias civil e militar a concessão de medida protetiva de urgência prevista na referida lei. Estou discutindo atualizações e melhorias ao projeto, mas um grande passo será tomado a partir desse projeto. Vamos aperfeiçoar a nossa legislação e garantir celeridade e um maior esclarecimento da sociedade a respeito desse grave problema que aflige o país. E a CPI da pandemia vai fazer uma reunião nesta sexta-feira, às 10 da manhã. Os senadores pretendem votar requerimentos, entre eles o de convocação do médico Carlos Carvalho, responsável por um estudo que demonstra que a cloroquina e outros medicamentos do chamado kit Covid não funcionam para tratar a Covid-19. Também está prevista a votação de um requerimento para escutar o relato de famílias das vítimas da pandemia. A CPI também desistiu de ouvir o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O ministro Marcelo Queiroga seria ouvido pela CPI pela terceira vez na próxima segunda-feira, dia 18. O requerimento de convocação foi aprovado na semana passada. O ministro deveria esclarecer questões que foram encaminhadas por escrito e não respondidas. Mas em reunião durante o feriado, a cúpula da CPI decidiu mudar o cronograma dos últimos dias de trabalho e desistiu de ouvir o ministro mais uma vez. No lugar de Marcelo Queiroga, a CPI quer ouvir o médico Carlos Carvalho,
que coordenou um estudo que deu parecer contrário ao uso de medicamentos do chamado kit Covid, como cloroquina, ivermectina e azitromicina, no tratamento da Covid-19. O estudo seria apresentado em uma reunião da Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, órgão consultivo do Ministério. A reunião aconteceu na última quarta-feira, mas o assunto foi retirado da pauta. Segundo o Ministério da Saúde, a retirada foi pedida pelo coordenador do estudo, mas a CPI quer ouvir as explicações do próprio médico. Pelo Twitter, o presidente da comissão, senador Omar Aziz, ressaltou a importância do estudo coordenado pelo médico Carlos Carvalho. O que ele está pesquisando é um protocolo de medicamentos para serem usados nas unidades básicas de saúde no tratamento da Covid e não um tratamento precoce, onde até bula tentaram mudar por decreto, escreveu ele. Nós não podemos terminar essa CPI com a Conitec, sem a Conitec, dar uma posição clara sobre a ineficácia de cloroquina. A comissão ainda não aprovou a convocação do médico. A intenção é fazer uma reunião na sexta-feira para que o requerimento seja aprovado e ouvir o médico Carlos Carvalho na segunda-feira, dia 18. No mesmo dia, os senadores querem ouvir em audiência pública entidades que representam famílias de vítimas da Covid. Na terça-feira, o senador Renan Calheiros deverá apresentar o relatório dele. E na quarta-feira será a votação. Discussão e votação do requerimento. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu atenção com um projeto que altera a cobrança de ICMS sobre combustíveis. O projeto foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados e encaminhado ao Senado. Eu acho que há várias coisas que influenciam no preço dos combustíveis atualmente e essa elevação do preço dos combustíveis no Brasil. A primeira delas é a questão do câmbio, não é? O próprio preço do combustível, que é muito pressionado pelo câmbio. E o câmbio é muito variável, com essa desvalorização do real frente ao dólar na ordem de 30% só em 2020, muito fruto de instabilidade. Então, conferir estabilidade à política do Brasil e à política econômica é algo muito importante para a estabilização do câmbio e, consequentemente, estabilização do preço dos combustíveis. Segundo ponto é a participação da Petrobras. A Petrobras tem uma função social que ela não pode deixar de ter e de ter a sua obrigação também em ter elementos para poder reduzir o preço dos combustíveis. Essa função social da Petrobras de compartilhar com o povo brasileiro tudo aquilo de sucesso que ela tem, dos dividendos que ela produz, é algo também importante, tem que ser considerado. E terceiro ponto, que é esse que o presidente Arthur Lira destaca, que é a questão tributária. Obviamente que há um viés tributário muito forte no preço dos combustíveis e isso pode ser remodelado. Essa é a intenção da Câmara dos Deputados nesse projeto e nós vamos, obviamente, recebê-lo no Senado Federal e dar o tratamento devido de apreciação, de debate, de amadurecimento, de eventual aprimoramento. É esse o nosso papel nesse momento. O que nós todos comungamos da tese é que nós temos que estabilizar esse preço dos combustíveis e tornar um preço que seja um preço palatável para o desenvolvimento do país. Não tem como desenvolver o país com um combustível com esse preço hoje no Brasil. A PEC dos precatórios pode trazer prejuízos ao país, segundo uma avaliação da instituição fiscal independente. A proposta estabelece o teto de cerca de 40 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios. Precatórios são débitos da União reconhecidos pela Justiça, boa parte deles com estados e municípios, que devem ser pagos à vista. Mas o governo alega que é preciso compatibilizar as despesas com o teto de gastos e enviou ao Congresso a PEC dos precatórios. A proposta permite parcelar o pagamento a partir do ano que vem, o que abriria espaço para novos gastos no orçamento. O texto substitutivo apresentado pelo relator na Câmara dos Deputados estabelece um limite de cerca de 40 bilhões de reais para o pagamento dos precatórios, menos da metade da dívida acumulada atualmente, de 89 bilhões de reais. O limite foi acordado no mês passado entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para a Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, o parcelamento dos precatórios poderá impactar as contas municipais, elevar os juros e prejudicar o país. É uma proposta
preocupante, sobretudo pela questão do regramento para os precatórios proposto, ainda que com maior sofisticação, mas com o mesmo problema que a IFE já vinha apontando, de jogar despesas para frente, de não pagar integralmente despesas que são primárias e obrigatórias, e com isso prejudicar muito provavelmente a questão do risco, da percepção dos agentes econômicos a respeito da credibilidade da política fiscal e afetando a inflação, a taxa de câmbio e a dívida pública. Muitas vítimas de violência sexual sofrem constrangimento durante a investigação do crime, mas um projeto que está tramitando no Senado pode mudar esse cenário. Foram registrados em 2019 66.123 boletins de ocorrência de violência sexual, o que significa, em média, um estupro a cada 8 minutos. 85,7% das vítimas são do sexo feminino e 57,9% tinham no máximo 13 anos de idade. É o que revela o último relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em 2020. Isso é o que nós chamamos de face visível dos crimes sexuais, que são os que chegam a ser denunciados à polícia. Existem estudos que estimam que menos de 10% dos crimes de violência sexual sejam notificados. Isso se deve a vários fatores, como os sentimentos de culpa e de vergonha das vítimas, o medo do estuprador e até o medo de que não acredita no seu relato, o descaso das autoridades. Um projeto de autoria da senadora Simone Tebet, líder da bancada feminina, prevê novas regras na investigação de crimes de violência sexual. O texto proíbe a realização de perguntas ou uso de provas que envolvam o comportamento sexual da vítima ou de testemunhas, antes ou depois do crime, em julgamentos de violência sexual. O silêncio ou a falta de resistência da vítima não podem ser entendidos como consentimento e a credibilidade e a honra da vítima não podem ser ameaçadas por seu comportamento sexual. O passado dessa mulher, o que ela foi, o que ela representa, o modo como ela estava vestida. Isso não pode ser trazido para dentro do processo para absolver um cidadão que violenta a mulher, que bate na mulher, que espanca a mulher, que comete violência sexual, psicológica ou chegando até a tentativas de homicídio, por exemplo, ou cometendo crime de feminicídio. Nos casos de crimes de violência sexual, quem deve ser julgado é o autor do crime e não a vítima. A proposta teve inspiração no caso da blogueira Mariana Ferrer, que denunciou ter sido vítima de estupro em uma festa em 2018. Na audiência, o advogado do acusado expôs fotos de Mariana postadas nas redes sociais, que não eram relacionadas ao caso. O advogado usou as fotos como forma de desqualificar a jovem. A autora do projeto ressalta a importância de se ouvir as vítimas e buscar justiça, o que, muitas vezes, não é o que acontece na prática. Infelizmente, o nosso sistema judiciário não está preparado para tratar com devida adequação aos processos em que a mulher é vítima de alguma forma de violência. Não temos delegadas mulheres para receber essas mulheres vítimas de violência. Muitas vezes os promotores não estão preparados, nós não temos mulheres atuando na linha de frente. Significa duvidar de seu relato e o julgamento do fato pela sua aparência, pela roupa, comportamento. Ideia que está atrelada ao fato de que a vítima teria contribuído de alguma forma para a violência sexual. É a pergunta, o que ela faz e não o que ele fez. Fui à Delegacia Especial da Mulher aqui em Brasília, porém ao chegar lá, ao contar o meu caso, a delegada, eu fui tratada com um enorme desdém. Eu acredito que consideraram que o meu caso não era tão importante assim, né? Eu conversei com alguns repórteres, com algumas emissoras, e aí o meu caso foi ao ar na TV aberta, e aí sim que eles encontraram o agressor, eu fiz o reconhecimento, então somente deu ter ido atrás dessa justiça, né, foi que eu consegui algo, vamos dizer assim. Já se passaram aí quase 3 anos e o meu caso ainda não teve andamento na justiça. O agressor continua impune, continua solto. Eduarda é autora de um livro-reportagem que conta a história dela e de outras 4 mulheres que também foram vítimas de importunação sexual.
E não importa a roupa, não importa o momento, não importa onde nós estamos, nós mulheres, infelizmente, nós estamos propensas a passar esse tipo de situação. Um dos objetivos da proposta é proteger a pessoa violentada do preconceito e do machismo institucionais. O PL busca estabelecer medidas concretas e palpáveis no avanço da proteção dos direitos sexuais de meninas e mulheres, estabelecendo parâmetros normativos objetivos para a identificação de violências institucionais. Cabe ao Estado evitar e impedir que o processo judicial se torne mais um instrumento de violência. É preciso mudar a forma como é tomado o depoimento da vítima de violência sexual. Ele deve ser marcado por perguntas que não exponham a vítima a qualquer constrangimento. É muito importante que mulheres saibam que a vítima nunca é culpada pela violência que sofre e que muitos homens autores de violência usam dessa culpa que sentimos para continuarem nos violentando. Por isso é muito importante denunciar. A culpa não é, nunca é, da vítima. E essa edição fica por aqui. Você pode rever as reportagens. É só acessar o nosso site senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.